Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o 6º dia da semana para trazermos a leitura e comentários da 6ª Aliá da Parashá que estamos estudando e concluindo a leitura no dia de hoje, 6º dia da semana. Hoje faremos as duas últimas aliot da Parashá, que é a Parashá Lelechá, e a leitura de hoje está no capítulo 15 do livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 15, do verso 7 até o capítulo 17, verso 27. Hoje estamos no dia 31 do mês de outubro do ano de 2025, último dia do mês do calendário gregoriano, e estamos no dia 9 do mês de Resvan, do ano de 5.785 do calendário, ou melhor, 5.786 do calendário judaico. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos nossos amigos e internautas. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anussim. Peço a você que deixe o seu like, compartilhe o nosso canal com seus amigos e também com os seus familiares. Então, se você ainda não é também um mantenedor da nossa comunidade e deseja e puder nos ajudar, nós também agradecemos pelas suas contribuições e a todos quanto têm enviado as suas contribuições e têm nos ajudado a manter aí a nossa sinagoga. Que Hashem, nosso Deus, abençoe a todos. Vamos então à leitura da 6ª e 7ª Aliot, Parashá Lelechá, livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 15, do verso 7 até o capítulo 17, verso 27. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'ami, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E disse para ele: Eu sou o Eterno que te tirei da terra, tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te essa terra por herança. E disse: Eterno Deus, como saberei que a hei de herdar? E disse a ele: Toma para mim 3 novilhas e 3 cabras, 3 carneiros e uma rola e um pombinho. E tomou ele isto tudo, partiu-os no meio e pôs cada parte diante da outra, e a ave não partiu. E desceram os abutres sobre os corpos, porém os fez voar Abrão, e foi quando o sol estava para se pôr, um sono pesado caiu sobre Abrão, e eis que medo e escuridão grande caíram sobre ele. E disse: Eterno, sabe com certeza que peregrina será. E disse o Eterno: Sabe com certeza que peregrina será a tua semente em terra e não lhe pertence, e a farão servir e a afligirão 400 anos. E também a nação que há de servir julgarei eu, e depois sairá com grande riqueza. E tu, porém, irás a teus pais em paz, serás sepultado após boa velhice. Tu, porém, irás a teus pais em paz, serás sepultado após boa velhice. E a 4ª geração voltará aqui, porque se completou a medida do pecado do amoreu até aqui. E foi quando o sol já estava posto
E ficou escuro, eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram por essas metade dos animais. Naquele dia, contratou o Eterno com Abrão uma aliança, dizendo: a tua semente dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quinizeu e o Cadmoneu, e o Riteu e o Perizeu, e os Refaitas, e o Amoreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. E Sarai, mulher de Abrão, não lhe deu filhos, e ela tinha uma serva egípcia, e seu nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que me tem impedido o Eterno de ter filhos. Bem rogo a minha serva, talvez terei filhos dela. E escutou Abraão a voz de Sarai, e tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, ao fim de 10 anos de estar Abraão na terra de Canaã, e deu a Abraão seu marido por mulher, e concebeu a Agar, e conheceu a Agar, e ela concebeu, e deu, e viu que concebeu, e foi desprezada sua senhora a seus olhos. E disse Sarai a Abrão: minha afronta está sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e viu que concebeu, e fui desprezada a seus olhos. Julgue o Eterno entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis aqui a tua serva em tua mão. Faze-lhe o que te parecer bem a teus olhos. E Sarai maltratou a ela, e fugiu de sua face. E achou o anjo do Eterno sobre a fonte das águas do deserto, sobre a fonte no caminho de Shur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e aonde vais? E disse: de diante de Sarai, minha senhora, eu fugi. E disse-lhe o anjo do Eterno: volta tua senhora, e humilha-te debaixo de sua mão. E disse-lhe o anjo do Eterno: multiplicarei a tua semente, e não poderá ser contada de tão numerosa. E disse a ela o anjo do Eterno: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque escutou o Eterno tua aflição. E ele será um homem selvagem, sua mão estará em todos, e a mão de todos nele, e entre todos seus irmãos habitará. E denominou o nome do Eterno que lhe falava: tu és Deus que vê tudo, porque disse também aqui: eu ouvi depois de ouvir. Portanto, se chamou ao poço Beer-Lahai, entre Cádiz e entre Beret, e deu à luz a Agar um filho para Abrão, e chamou Abrão o nome de seu filho, que Agar lhe deu, Ismael. E Abraão tinha 86 anos, ao dar à luz Agar a Ismael para Abraão. Tinha Abraão 99 anos, e apareceu o Eterno a Abraão, e disse-lhe: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso.
anda diante de mim e sê perfeito, e constituirei minha aliança entre mim e ti, e multiplicar-te-ei enormemente. E prostrou-se Abraão de rosto em terra e falou Eterno com ele: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, e serás pai de uma multidão de nação, e não se chamará o teu nome Abrão, e será teu nome Abraão ou Abraham, porque pai de multidão de nações te fiz. E far-te-ei multiplicar enormemente, e de ti farei nações, e de ti sairão reis, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e entre a tua semente depois de ti nas suas gerações, numa aliança eterna, para ser teu Deus, e de tua semente depois de ti dar-te-ei, e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã para possessão perpétua, e serei para eles o seu Deus. E disse o Eterno a Abraão: e tu minha aliança guardarás, tu e tua semente depois de ti nas suas gerações. Esta é minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti será circuncidado em vós todo varão, e circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e será por sinal de aliança entre mim e vós, e com idade de 8 dias será circuncidado entre vós todo varão nas vossas gerações. O escravo nascido em casa e o comprado por prata, de todo filho de estrangeiro que não seja de tua semente, tem de ser circuncidado, o escravo nascido em tua casa e o comprado por tua prata. E será minha aliança em vossa carne, para uma aliança eterna. E o varão incircunciso que não circuncidar a carne de seu prepúcio, essa alma será cortada de seu povo. Minha aliança quebrou. E disse o Eterno a Abraão, a Sarai tua mulher não chamarás seu nome Sarai, porque Sara é seu nome. E abençoá-la-ei, e também darei dela para ti um filho, e abençoá-la-ei, e virá a ser nações, reis de povos dela sairão. E prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e riu-se, e disse em seu coração: sendo eu da idade de 100 anos, nascerá filho? E sendo Sara da idade de 90 anos, dará à luz? E disse Abraão a Deus: oxalá Ismael viva diante de ti. E disse o Eterno: é certo que Sara, tua mulher, dará à luz um filho, e chamará seu nome Isaac. E estabelecerei minha aliança com ele, uma aliança eterna, e para sua semente depois dele, em aliança com ele. E sobre Ismael te escutei, eis que eu tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei mais e mais. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação, e minha aliança estabelecerei com Isaac, que Sara dará a luz para ti, neste tempo determinado no ano vindouro. E acabou de falar com ele, e retirou-se o Eterno de junto de Abraão, e tomou Abraão a Ismael seu filho,
e a todos os servos, todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por prata, todo varão entre as pessoas da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio, neste mesmo dia, conforme falou o Eterno com ele. E Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Nesse mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens de sua casa, escravos nascidos em sua casa, e comprados por prata, dos filhos de estrangeiros foram circuncidados com ele. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'hayolam atah b'torreno, Baruch atah Adonai noten hatorah. E assim nós finalizamos a leitura das duas últimas aliot da Parashá Lelechá, e essas duas últimas aliot trazem muitas informações falando a respeito do que nós lemos na leitura anterior, quando Abraão fala a Hashem que Eliezer seria o seu sucessor, mas o Eterno disse a Abraão que não, que Sara, sua mulher, teria filhos. E assim foi. Mas antes de Sara ter um filho com Abraão, que seria o único filho e o herdeiro, assim como foi, nasce de Abraão com Agar, sua serva, um filho chamado Ismael. É aonde vai descender os povos árabes e outros povos, os ismaelitas. Então, devido a uma decisão tomada na incredulidade, trouxe, como vimos para Sara, algumas complicações. Então, nós já comentamos em nosso shiur, o fato de Sara, que teria que criar o seu filho dentro do judaísmo, da lei da Torá, estava enfrentando ali uma situação totalmente contrária. Então, Sara fala para Abraão que esse a mandasse embora, e assim foi. Depois ela retornou, e a Aliá vai terminar então a leitura da Parashá Lelechá. Ela vai terminar com os sacrifícios, Os sacrifícios, ou melhor, a circuncisão. A circuncisão que Deus determinou como uma aliança, a circuncisão no prepúcio, no órgão masculino. Então, retira-se o prepúcio, que é uma pele, que envolve ali. Então, esse foi um sinal da aliança estabelecido pelo Eterno. Então, Abraão foi circuncidado, circuncidou Ismael com 13 anos, e também circuncidou Isaque e os seus servos. Todos foram circuncidados, e a circuncisão é uma mitzvah, é um mandamento, assim como o Shabat é um mandamento, também a Brit Milá, a circuncisão, é um mandamento. Então, todo aquele que deseja fazer parte da comunidade, no caso dos homens, que conclui o processo de Techuvá, no período que nós
determinamos pela comunidade um período de 12 meses. No final dos 12 meses, a pessoa que está fazendo sua techuvá vai concluir com a Brit Milá, que é a circuncisão. E no caso das mulheres, apenas o que nós falamos que é uma mikve, um banho, né? Então, pessoal, é isso. Chegamos aqui ao final da leitura da nossa Parashá Lelechá. Concluímos aqui a leitura deste primeiro ciclo de nossa bendita Torá do ano de 5.786. Eu quero convidá-los a estarem conosco hoje no serviço de Kabbalat Shabbat na sinagoga e também nos demais serviços, no serviço dentro do Shabbat. Então, após o acendimento da vela, né? Então, primeiro acendemos as velas de Shabbat, 18 minutos antes do pôr do sol, e depois, então, iniciamos o serviço às 19 horas, serviço de Kabbalat de Shabbat, pelo canal Anusim Brasil. Contamos com a vossa presença para juntos rezarmos e agradecermos também a Hashem, né? Pela semana que está finalizando e por tudo quanto alcançamos nesses 6 dias por sua bondade e misericórdia. É isso, pessoal. Um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal, de todo perigo. Um ótimo dia. Shabbat Shalom. E nos vimos, permitindo Hashem, às 19 horas, Kabbalat Shabbat, canal Anusim Brasil Cristian. Deixe o seu like, compartilhe e envie a sua contribuição. Shalom, shalom, Shabbat Shalom a todos.